repetindo o que eu acabei de escrever para você ali no WhatsApp, não foi? Eu sou seu fã, bicho. E eu sou o seu. É. Eu gosto muito de acompanhar suas postagens, que eu vejo que você traz muita verdade naquilo que você fala. Muitas vezes Obrigado, meu você amigo. não joga pra torcida, não, né, velho? Você fala assim, ó, Não, esse comportamento teu aí não vai dar certo, não. eu acho que a gente tem que jogar limpo, né? Com o concurseiro, É, né? é a Meu, premissa, né? meu objetivo não é trazer a verdade para a pessoa nem, não se auto-enganar, né? Sim, Porque sim. às vezes vem um discurso muito bonito, muito fácil, e a pessoa quando vai vendo a realidade do dia a dia é muito mais dura do que parece, Sim, né? sim. Então ela pode ter essa diferença aí entre o que é dito que vê na internet e a realidade, né? É isso E a realidade mesmo. da vida não é as canetas coloridas, bonitas, grifado, estudo maravilhoso, né? Isso Pode não usar, é. né? Pode usar Mas as não. canetas, mas só Pode isso não usar, vai te mas, passar, não. mas não é. Mas o que eu quero dizer não é que a pessoa use ou não use, é que assim, que não é bonito como o Sim. estudo do dia a dia é muito mais trabalhoso e sacrificante do que aparenta ser muitas vezes, né? Eu Na posso internet. usar uma palavra? É Pode, claro. tranqueira. É tranqueira o estudo do Total. dia a dia. Porque muitas vezes o cara tá motivado. Eu faço o canal Sai Pobreza lá Hum, todo sábado e eu vejo os meninos falando bem assim: pô, professor, assisti sua live, fiquei hiper motivado. Só que motivação, bicho, ela dura pouco, né? E aí, quem vai sustentar o seu sucesso ou o seu insucesso é a disciplina. É a concordo, perfeito. disciplina. Perfeito. É a disciplina de um cara. Eu vou ler um negócio assim, ó. Inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Cobrado 260 vezes em concurso. Como é que o filho de uma égua para contar quantas vezes o mesmo item foi cobrado em concurso? Esse cara tem que ser disciplinado, bicho. Porque ele pode ter começado motivado por um sonho. Ah, vou escrever uma obra assim. Só que a motivação foi até o artigo 3º, lá nos objetivos da Constituição, a motivação já acabou, bicho. Aragona, isso que você está vendo sempre foi a minha realidade. Tem um vademecum que eu guardo aqui, tipo, muitos dos livros antigos foi embora, né? Sim. Mas esse vademecum eu guardo, né? Para servir para mim de lembrança, memorial que eu passei, mas também servir de incentivo para os meus alunos, porque exatamente o que você está vendo está aqui, os mesmos grifos, o número que você viu 200 vezes, claro, não tem 200 vezes, mas tem os Sim. asteriscos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha, Agora aqui, fala sério, agora olha, fala sério. Esse 1, 2... Vademecum aí foi atualizado por Dom Pedro, hein, bicho? Porque esse aí tá. Aragone, cada asterisco desse foi um concurso que caiu. É lenha, viu? É lenha. É, Eu posso então, o que você mostrar a está obra? vendo Posso aí mostrar a obra para os meninos? sim, sim, O claro. que eu Mas eu tô tenho vendo algumas perguntas para aí? você Então que eu quero bora. saber. Eu quero Ah, saber algumas coisas de você. E eu também tenho uma surpresa, porque eu sei que você tem um projeto social muito bonito e eu aham. queria ter a oportunidade de ajudar nesse instituto também, nessa ação que você faz, que é muito bonita. E que eu fico muito feliz assim, em ver os livros para as crianças, as mochilas, aquilo eu acho o máximo. E Tirando a os gente meus sempre, filhos, bicho, eu digo que são o maior projeto da minha vida. não tenho dúvida nenhuma, meu amigo, não tenho dúvida nenhuma. E todo ano aqui a gente faz algum tipo de ação social para ajudar. E eu pensando assim, mas como é que eu nunca fiz? Com Aragundi eu tô vendo lá todo dia, então a gente tem que fazer isso, assim, tava no meu coração, assim, eu preciso fazer isso com Aragundi, preciso, preciso, preciso. Mas eu queria, antes de falar isso mais à frente Começar com as hoje, pedradas, eu bora? quero, eu Ah, queria fazer umas perguntas para você. lá vem. Até eu acho que são as perguntas boas, vai ajudar o pessoal, mas eu queria fazer umas perguntas. Primeira coisa que eu queria saber, são 5 perguntinhas que eu acho que vai ajudar o pessoal. Nossa. Ah. Como foi que você percebeu a importância da lei seca nos seus estudos para concurso? Como foi que você, ao estudar, percebeu assim, poxa, isso aqui é importante? Como foi que essa ficha caiu? Como é que foi que isso aconteceu? Então
vamos embora. Antes Hum, de responder sua hum, pergunta, eu tenho que explicar um negócio para essa galera das hum, centenas de pessoas que estão acompanhando. O que hum. é a lei seca? Né? Porque tem a lei Claro. seca, tem a lei molhada. Outro dia eu ouvi que a lei era molhada de lágrimas dos estudantes. Não, lei seca e lei molhada não é isso, não. A legislação, ela pode ser comentada pela doutrina e interpretada pelos tribunais. Quando a gente fala lei seca, é a lei pura. É a lei sem os comentários, sem as interpretações. Isso é lei seca. Bicho, é o seguinte, quando você se envereda no universo dos concursos, você vai lá meio inocente, né? E você acha que o conteúdo programático é normalmente uma página ou duas, você fala assim, ah, não é tão difícil. E eu não tenho problema de dizer não, viu, Gerson? Eu sempre Hum, fui CDF, eu era nerdzão mesmo, não tem problema com isso não. E então eu nunca tive muita dificuldade nas provas de primeiro grau, segundo hum. grau, que na minha época era assim, né? Primeiro e segundo grau. Na sua também, viu? Você não Era. tá muito diferente, não. Terceiro ano É, científico. isso, isso. Primeiro e segundo grau, então assim, eu não tinha dificuldade nas provas. Então, quando eu fui para o concurso público, eu vi o conteúdo programático e falei, ah, bora. E lepo. Fui no outro, lepo de novo. Pancada em cima de pancada. Só que aí, bicho, você tem dois jeitos de aprender. Você aprende tomando marretada até ir sendo forjado a marretadas, que é isso que o concurseiro é. Ou você ouve alguém em quem você confia, fala assim, bicho, se esse cara tá falando, é porque provavelmente tá certo. Eu fui na marretada. Eu comecei a fazer provas numa época em que a lei seca era ponto de partida e ponto de chegada. Eu, eu peguei essa fase. Eu sou concursado há 25 anos. Então, assim, eu peguei essa fase. Hoje, a lei seca continua sendo importante, mas a importância dela varia em dois cenários. Ou perguntaram a lei seca pura, e você tinha que saber o texto, ou perguntaram, e é o que mais tem acontecido hoje, contaram uma historinha, Gerson. Só que se você não souber o que está por trás, você não interpreta a historinha, brother. A historinha é baseada na lei. Eu vou dar um exemplo. Concurso aplicado esses dias. Numa cidade do interior, e usaram um adjetivo lá bem bacana para a cidade, os moradores não gostavam de ser incomodados depois do almoço. Eles queriam tirar um cochilo, Hum. certo? Então, fizeram uma lei municipal dizendo, olha, não entregue as correspondências entre meio-dia e 3, porque o cara quer tirar o cochilo. Né? É aprazível um lugar desse. Show? Só tem um probleminha. A lei foi feita sobre entregar correspondência. Se o brother que está assistindo a gente aqui, se ele não leu o artigo 22, não leu que legislar sobre serviço postal diz respeito à União, 21, 22, ele está lá, ah, meu Deus, que lei boa, e já pensando naquela soneca, né? Repara, se ele não prestar atenção no que está por trás, nos bastidores da questão, que era a lei seca, ele não consegue fazer, ele não consegue enfrentar a banca mais temida hoje pela nação concurseira de fora a fora. Quem é? Galera que está acompanhando a gente, quem é a banca mais O temida? pessoal me fala que é FGV, né? É FGV, meu amigo. Reclamam. A FGV, você sabe que os examinadores de lá comem macarrão. Caiu meu trem aqui tudo. Comem macarrão ao molho ao molho alho e ódio. Alho e ódio. Ódio. Quando arruma as questões, bicho, é no molho alho e ódio. Não é possível, brother. Só que se você não entender o que está por trás das questões, você vai continuar errando igual um bestão. Então pode ser a lei seca igualzinha as questões de antes eram. Pode ser a lei danadinha, escondida numa história. Mas eu te digo, eu aprendi na marreta. Conhece esse método aí, Jason? Conheço. Foi comigo também. Foi errando. Aí chegou um momento que eu olhei assim, por que eu erro isso tanto? Eu vou olhar, eu vou analisar item por item. Não me importa mais. Assim, comigo foi assim, né? Aí eu resolvi as questões, resolvi errado. Não, tem que analisar tudo. Parei tudo. Aí comecei a analisar.
Não era como hoje, não tinha livro questão comentada. Melhorou muito, né? Não tinha internet E aí eu ia buscar. fácil para você buscar. Eu ia buscar. Porque às vezes hoje a gente fala e a pessoa ainda custa para acreditar o que a gente está falando, mas a gente precisou descobrir. Então eu ia procurar, quando via, artigo 22, inciso tanto. Artigo 37, artigo 5º, inciso 10. Aí quando eu olhava, meu Deus, está tudo copiado da legislação. Então é aqui que eu vou decorar. Foi assim que caiu a ficha, né? Ao resolver questões, eu percebi que as respostas das questões estavam na legislação. E aí, ao estudar a legislação, quanto mais eu estudava a legislação, mais eu acertava questões. Mais sorte Por você isso... tinha? Mais sorte você tinha? Mas para isso, era exatamente isso, né? Tudo que foi grifado aqui era uma questão que eu resolvi. Resolvia, grifava. Porque isso era meu material. Você aplicava muito HBE, né, bicho? Aquele método tradicional HBE, né? Horas bunda de estudo. Luiz Flávio Gomes falava muito isso. Assim, horas de bunda na cadeira. Agora tem um ponto importante que você falou, a gente fala e o pessoal não acredita. Não é desmerecendo o que a gente fala, não, velho. Eu tô segurando aqui o trem, porque o trem, eu tenho que tirar o escorpião do bolso, tenho que ir lá na feira comprar um suporte novo. Eu perdi meu outro suporte e agora tá aqui, segurando. A que ponto chegamos? Uma coisa que é importante o aluno ter em mente é que a responsabilidade, eu não gosto da palavra culpa, tá, Gerson? A responsabilidade muitas vezes não é dele, não. Nós dois fizemos o curso de Direito. Aí quando você fez o curso de Direito, você vai lembrar aí agora, primeira aula, todo professor que chegava, ele trazia bibliografia recomendada. Era ou não era? Era. Você foi levado a crer de que a base do conhecimento para frente estaria na doutrina. Isso, nos livros. Então, exatamente. Terminou a faculdade e você foi para a prova usando o que você foi ensinado durante 5 anos, irmão. Livro de doutrina. Mas vai piorar. Porque se pegava constitucional, cá para nós. Na minha época, constitucional, assim, os clássicos continuam sendo os clássicos. José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, leituras áridas, duríssimas. O cara lê e toma pavor ao direito constitucional. Não é porque o cara é ruim, não, o autor, pelo contrário, o cara é majestoso. O problema é que ele é muito filosófico e teórico, como tem que ser lá na academia. Mas aqui na pegada prática do concurso, né, não. Exatamente. Eu me formei, foi exatamente isso. O primeiro concurso que eu fiz, você fui separar os capítulos de Paulo Bonavides para fazer o concurso. Errei tudo, porque todas as questões foram... todas as questões... Foi tudo cópia da lei. Você errava os detalhes, né? Lei são detalhes, né? Então, nos detalhes que eles te pegam. Contam a história, você não sabe colocar qual é o artigo que corresponde à história, qual é a resposta. Eles copiam um artigo de lei. Você não leu, você não sabe, né? Às vezes, até o artigo e o conteúdo está dentro do livro, mas o autor não coloca igual, né? Sim. Ele explica. Ainda tem autor assim. Essa história aqui é incrível. Por quê? Porque eu pegava o livro da doutrina, li o livro da doutrina, ele explicando, e aí chegava uma hora que ele citava o artigo de lei. Aí o que é que eu fazia? Eu pulava. Porque ele já deu uma ideia do que era, citava o artigo para complementar, eu pulava o artigo de lei, continuava lendo o livro. E na prova caiu o quê? O artigo de lei. O miserável do artigo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Artigo 34 da Constituição, para o concurseiro em geral, ele olha normalmente o 37. O 34 é o que trata da intervenção. Você me coloca aqui, miséria, esse trem aqui tá ruim mesmo, bicho. Eu tenho que tirar o escorpião do bolso e comprar um suporte que preste. O 34 da Constituição caiu 601 vezes em concurso, sendo 200 em concursos da carreira jurídica. Que é isso, meu amigo? Exatamente. Tudo isso relacionado aí à intervenção, né?
Mas você não cita apenas quantas vezes esse artigo foi cobrado. Eu sei que a letra é pequena e a galera vai ter dificuldade de ver. Você, além de citar o artigo, você coloca, exemplo, a intervenção é um mecanismo de defesa da federação mediante afastamento temporário de atributos decorrentes da própria forma federativa. Sabe em qual concurso que isso aqui caiu, Gerson? O que eu te falei agora? Eu estou procurando aqui no meu livro. Tá, não? Tá qual na concurso? página 78, irmão. Tá 78. O seu livro está diferente do meu. Ah, então pronto. Eu vou ler Porque de novo. você está na edição 3. Eu não estava lançado ainda. Até para o pessoal saber, a gente está falando desse livro aqui, tá? Eu achei que a gente mostrou, você já né? entregando ouro? Você já entregando ouro? Você está falando e o pessoal perguntando aqui onde é que está. Olha aqui. Pode falar. Olha aqui. Para você entender se o livro está atualizado ou não. A intervenção é mecanismo de defesa da federação mediante afastamento temporário de atributos decorrentes da própria forma federativa. Essa questão aqui foi tirada de um concurso cuja nota da prova de sentença acabou de sair, porque estava previsto para sair 19 horas. Que concurso é esse? TJDF, Juiz 2023. TJDF 2023 para juiz. Então, aqui, mata a cobra e mostra a cobra morta, né, meu velho? Exatamente. A ideia aqui, Aragoni, foi colocar, porque foi exatamente o que você falou. Você disse, olha, às vezes cobram a lei, às vezes cobram uma historinha, às vezes cobram um conteúdo em que você vai um pouco além da lei, mas que você precisa da base legal. E aí, qual foi a ideia aqui? A ideia foi colocar o artigo. Se aquela palavra ali, a banca, ela acha relevante ou muda, a gente grifa aquela palavra e indica o artigo, mas também coloca embaixo as notas dos trechos dos concursos públicos que estão certos, para que você não erre uma coisa que já caiu em concurso público. Então, já caiu em concurso, você lê, então nunca você mais pode errar esse item aqui, né? Que intervenção é mecanismo de defesa da federação mediante afastamento temporário de atributos decorrentes da própria forma federativa. Caiu no Sebrae para juiz do TJDFT 2023. E eu garanto, vai cair em algum outro concurso no futuro. E porque normalmente você não começam caindo lá errar. em cima e vem descendo, né? Começa caindo lá em cima e vem descendo. É assim que costuma acontecer. Exatamente. Então, muitas vezes você fala assim, ficando mais caiu para difícil, concurso né? de juiz, caiu para concurso de juiz, então não vai cair para de analista. Pequeno gafanhoto. É exatamente isso que vai acontecer. Vai cair para um de analista. Karim está dizendo bem ali, eu quero muito comprar uma dessa, mas eu vou repetir. Essa obra se chama Constituição Federal grifada e anotada pelas bancas, não é pelo Gerson. Pelas bancas, é claro que é pelo Gerson, né? Mas é o Gerson usando as bancas. Pelas bancas de concurso, essa obra foi produzida pelo Gerson, que é um cara formidável, um cara que saca muito sobre estudar, como estudar, que a gente tem que entender isso. Aprender a aprender. Se você não entender que você precisa aprender a aprender, você vai ficar igualzinho a gente ficava, lendo os livros e procurando a resposta da prova. E não achava. Esse cara me ligou para falar bem assim, bicho, vamos fazer uma associação social para o teu projeto Sai Pobreza. Não é isso? Exato. Só que antes de você falar sobre essa ação social, você me disse que tinha 5 perguntas. A gente ainda está na primeira. O primeiro foi qual foi a importância. A segunda é como é que você estudava lei seca, Aragoni, na sua época? Você mostrou o seu vademecum ali, velho. O meu eu não tenho não, porque eu fiquei doando. E eu entendo quando você tem as suas obras de estimação, que é isso, né, que elas são? De estimação. Essa é de estimação. Eu tenho duas aqui em cima. Da minha época de concurseiro. Um livro de Direito Penal do Rogério Greco, para mim era a minha referência. E um livro de Direito Empresarial, que era uma série que a editora Atlas tinha, chamada Leituras Jurídicas. E o Leituras Jurídicas era igual a Sinopses Jurídicas. Isso, a outra Fragoso. Essa aí, você foi longe, hein, meu? Foi pesada, não foi não? Foi pesada.
Cara, eu tenho esses livros aqui em cima. Esse livro da Leituras Jurídicas, eu tenho aqui em cima na minha cabeça, porque foi ele quem me aprovou no concurso de juiz. É um livro de empresarial com menos de 200 páginas e foi ele quem me aprovou no concurso de juiz. Eu não tenho nenhuma dúvida. Um dia eu explico essa história melhor. Mas você perguntou assim, como foi que você estudou? Como é que Eu tinha o você estudava nisso aí? Vademecum da Ridel. Eu não tenho problema de dizer a marca, porque para mim era a referência. Tem vários. Vademecum tem da RT, da Saraiva, da Ridel, da Verbo. Vários bons. Da Juspodium, vários são bons. Vários. Eu estou te dizendo o que eu usava. O que eu usava era o da Ridel. Por quê? Porque eu achava muito bom. Só que tem um negócio, né? O da Ridel é letrinha de mandar recado pro diabo. Tu já... É letrinha assim, né, bicho? Tem até uma história engraçada. Uma vez o meu moleque... Ó, que moleque filho da puta, bicho. Eu descobri que o meu moleque pegava o mesmo livro na escola toda semana, que a professora mandava ele fazer um resumo do livro. Ele pegou 6 vezes o mesmo livro. Malandro, ele já conhecia a história, não tinha que ler, certo? Aí eu descobri o livro, bicho. Eu cheguei e falei, cara, esse livro aqui tu já leu. Aí eu apertei o moleque, descobri que ele tinha levado várias vezes. Várias vezes. Aí eu falei, ó, seguinte, você vai ser punido. Mas a sua punição não é apanhar, essas coisas não. Amanhã você vai na escola, lá na biblioteca, vai pegar o maior livro e você vai ter que fazer o resumo desse maior livro. Bicho, esse moleque esperneou, chorou, resmungou. No outro dia, lá veio o cão arrependido com o livro. Tinha 106 páginas, o moleque era pequenininho. 106 páginas. E ele resmungando, só que na época, eu tava montando aula, bicho. E eu usava o Vademecum aberto. A aula era montada com base na lei seca, né, irmão? Claro. Que era com base no que cai. E experiência que manda. A Constituição tá no comecinho, né? Era o Vademecum da Ridel. E o moleque chegou perto de mim assim e falou, o seu livro tem quantas páginas? Na época tinha mais de 2.000. Não tem nenhuma gravura? Nenhum desenho? Eu falei, nada. E a letra é desse tamanho aí? Eu falei, Você vai ler esse livro todo? Eu menti, né? Você vai ler esse livro todo? Eu falei, vou, cara. Eu juro pra você, bicho. Ele bateu nas minhas costas assim, já, e falou, boa sorte aí. Saiu e foi ler o dele. Saiu e foi ler o dele. De boa, cara. Eu acho que na cabeça dele, eu vou falar um palavrão, tá? Na cabeça dele, ele eu acho que ele queria dizer bem assim, esse cara aí tá fudido. Eu tô bem, sem paz, ele foi ler o dele com as figurinhas e tal. Aqui, ó, pra quem tá perguntando, ó o livro, mostra a capa, método da aprovação, Constituição Federal, grifada e anotada pelas bancas de concurso do meu amigo Gerson Aragão. Mas eu achei tão engraçado, velho, que ele bateu nas costas assim, foi ler e nunca mais reclamou. Nunca mais reclamou. Por quê? Porque lascado tava eu, né, bicho? E lascado tava você, concurseiro. Só que para ajudar você nessa trajetória, o Gerson é tão concurseiro raiz, mas tão concurseiro raiz, que o livro dele vem na espiral, irmão. O livro dele vem na espiral. Foi uma solicitação do... Deixa eu mostrar. Você tá vendo a 3ª edição. Sim. Eu tô com a 4ª, que inclusive vou falar algo já sobre essa 4ª aqui para quem tá acompanhando, só para quem está acompanhando. Mas, espera um instante, Aragoni. Lá vai ele buscar os primórdios. Esses foram os primórdios. Essa foi a primeira edição do ano passado. Aí era brochura, né? Os alunos me reclamaram a virar a página e o tamanho da fonte. Aí a gente aumentou, olha a diferença, né? Olha o tamanho da fonte. Sim. É o mesmo livro, né? Atualizado, né? Mas olha o tamanho da fonte de um e de outro e espiral, porque foi pedido, né? E a Silvia falou bem assim, agora eu compro, viu? E uma coisa legal disso aqui é o seguinte, é que eu não tenho compromisso com editora, nada. Então, tipo, ele tá sempre atualizado. Então, esse aqui, você tá com a 3ª edição. Essa 4ª que chegou aqui, ela foi atualizada até junho de 2023, com as provas de junho de 2023. Que massa. Então, sabe aqueles livros da editora que você tem que esperar final do ano? De ano. Né? Não, aqui já tá atualizado até as provas de junho de 2023. Por isso você leu aí uma prova de juiz, né, de 2023, que a gente coloca, atualiza muito rápido, né? Sim. E eu tenho um negócio
muito interessante aqui, mas só quando você autorizar. Tenho mais perguntas para você aqui. Vamos nas 5 perguntas primeiro, que já foram 2. Foi a segunda, a terceira, a segunda. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando você estava lei seca? O que você achou mais difícil? É porque ler a lei é chato, velho. Dá sono, é chato. É chato. Você não pode enganar. Lembra que a gente falou no começo? Você não pode enganar o cara. Qual o melhor? Você assistir uma videoaula, fica lá paradão e o professor falando. Ou você papirar o Vadimec com aqui, a letra pequena. A letra vai ser pequena, moçada. A letra vai ser pequena porque senão vira um catatal. Entendeu? De coisa. A letra vai ser pequena, você tá ali com sono, cansadão, aí você tá aqui abaixado. Comer. Já reparou, Gerson, que estudar engorda? Estudar engorda, mas é um negócio Engordei, assim. viu? Engorda, bicho. Eu engordei. Engorda porque você fica sentado sem praticar exercício e o cérebro, como tá gastando energia, você tem que. Eu estudava com um chocolatinho do lado, sabe? Aí, ó. Aí a miséria tá garantida. Então era um chocolatinho aqui, um artigo. Cara, chocolate e um artigo. Agora você me disse que é chato. A minha quarta pergunta. O que foi que você fez qual a estratégia que você utilizou para se livrar dessa chatice? Lembrava Ou que era enfrentar. Eu enfrentava. Eu lembrava que era pobre. Às vezes eu tinha vontade de jogar tudo para cima, mas pensava, é dali que vem a origem da questão, então é ali que eu tenho que beber na fonte. Porque você pode fugir. Você pode fugir para só assistir videoaula, só para ler PDF, você pode fugir para onde você quiser. Só resolver questão, você pode fugir para onde você quiser. Mas para onde você for, vai ficar, falando aqui no seu ouvido. A gente é de uma época, Gerson, que tinha uma propaganda, eu quero ver se a galera aqui lembra, uma propaganda que falava bem assim, ó, compre batom. Lembra do chocolate batom? Lembro. E aí tinha, para onde você for, vai ter fala assim, ó, vale a lei. Porque se você não lê a lei, brother, não vai resolver. Gostei da frase aqui de Silvia Torres. A maior rebeldia de um pobre é estudar. É isso mesmo. É a maior forma de ele vencer o sistema. O sistema é feito, e isso não tem nada a ver com o governo X ou Y ou Z, o sistema é feito para você depender de assistencialismo. Se você olhar os últimos 2 concorrentes à presidência, não tem nada de política, tá? A disputa era quem vai trazer mais benefício assistencial. É num cenário pré-eleição. Vou aumentar, vou fazer. Esse benefício, vou aumentar esse benefício. Por quê? Porque é um assistencialismo. É necessário, às vezes é necessário. É necessário, mas para você romper a necessidade do assistencialismo, você tem que estudar. E não se investe tanto em educação de qualidade, porque sabe que você vai virar um questionador, infelizmente. Né? É isso que acontece. Exatamente. Concordo 100% com você. E por fim, a minha última pergunta é: que lição, assim, uma estratégia, alguma coisa que você fazia que você daria para melhorar o estudo da lei seca? Gerson, vou dizer o que eu fazia. Tá. Vou dizer a minha. E você diz a sua. A minha estratégia para melhorar meu estudo da lei seca era o seguinte: eu lia a lei, resolvia a questão e ia grifando. Para eu saber e perceber se, olha, o quanto isso foi cobrado. E esse material eu já sabia, olha, isso aqui vai servir, esses amarelos que vai servir quando chegar perto da prova, que vai ser minha revisão. E isso que vai me dar minha aprovação. Então, essa era uma estratégia que eu tinha assim, tipo, segura, que eu sempre fazia. Eu achei legal você falar sobre o que você fazia, porque muitas vezes aparece gente aqui nas redes sociais dizendo, faça tal coisa e você será aprovado. Ou pior, não faça tal coisa. Se você não fizer tal coisa, você não será aprovado. Se você não fizer o método que o cara está ensinando, você não vai ser aprovado. Eu acho isso uma mediocridade, velho. Porque assim, ó, tem gente que fala sobre flashcard. Eu nunca estudei por flashcard. Tem gente que manda fazer resumo. Eu nunca estudei por resumo. Mas tem gente que estuda por resumo e passa. Tem gente que estuda por flashcard e passa. Tem gente que não vai
fazer resumo, vai passar. Tem gente que vai fazer resumo, não vai passar. E tá tudo bem. Veja o que funciona para você. O que funcionava para mim, velho? Eu penso assim, ó, vai ter uma corrida de 100 metros. Eu sou um dos competidores. Eu tenho que treinar a Aragonês, só corrida de uma 100 parte. metros. O bom dessas histórias não é para a pessoa levar isso como ferro e fogo. Sim. É para a pessoa testar na vida dela. Isso. Maravilhoso, funcionou bem. Não funcionou bem, descarto. Isso. E eu concordo com você. O cara tá lá, eu tenho que treinar, na minha cabeça era assim, eu tenho que treinar e reproduzir o que vai acontecer lá no dia D. Porque quando o cara é um corredor de 100 metros, ele treina várias vezes, igual um idiota, correr 100 metros, para ir aperfeiçoando. Para você melhorar, você tem que reproduzir o dia real. E para reproduzir o dia real, você tem que sentar a bunda na cadeira, imprimir a prova, não é no computador não, imprimir a prova e ir lá resolvendo. Só que resolvendo e procurando saber por que você não sabe a resposta. Porque às vezes você marca C igual sua cara, né? Você olha e fala assim, isso aqui eu vou de C. Com a fé mais bamba do que prego no angu quente. Mas, bicho, aprenda, velho. E aqui é um diagnóstico que é necessário, é um papo que as pessoas não gostam de ter. Um diagnóstico pós-prova. Passou a prova, você era 120 itens, tu acertou 80, ok. Dos 80 que você acertou, quantos você marcou de verdade que você sabia? Esse é o ponto 1. Dos 40 que você errou, onde você errou? Em quais disciplinas? O que era o conteúdo? Era lei seca? Que aí vai aparecer a deficiência. Porque às vezes, e eu concordo com você que a lei seca garante 70% das questões de prova, eu vi aqui na sua chamada, só que às vezes você já está seguindo a lei seca. E você fala assim, velho, onde é que eu levanto mais? Aí você vai entender de onde está saindo a questão que você está errando. Porque às vezes é da súmula, às vezes é do informativo. Só que para você ter esse grau de maturidade, você vai ter que ter chão, vai ter que ter estrada. É por isso que o processo, muitas vezes, não dura meses, poucos meses. Exato. Né? Exatamente. Aragonês, maravilhoso. Posso falar aqui o que a gente vai fazer da ação social? Vou falar. Eu não sei ainda os detalhes, não. Eu tive uma ideia aqui, que é o seguinte. Eu queria fazer algo que fosse bom para contribuir com a ação social que você tem e também fosse bom com quem está acompanhando aqui a gente, tá? Pronto. Você está com a 3ª edição do livro. Eu estou com a 4ª. Certo. Eu estou com a 3ª mesmo. A 3ª é 2023 e a 4ª também? Também 2023. É porque a 3ª é de março. Sim. E a 4ª é de junho, final de junho. Você viu como é atualizado bem rápido, né? Na 4ª... haja compromisso, né? Na 4ª foi atualizado com as provas de março até junho, já. Tá? Show. E o que é que eu queria fazer? Eu queria dar um desconto especial para quem comprasse esse livro, tá? E o lucro dessa ação, no período de hoje, até meia-noite, fosse destinado para a sua ação social. Então, o que foi que eu fiz? O livro, vou até mostrar aqui. O livro, eita, caiu o seu, caiu o meu. Caiu. O livro tá aqui, tá? Eu vou até botar, é cfgrifada.com.br o site. E você vai ver. Eu vou colocar aqui. cfgrifada.com.br. Você vai ver que o digital é 59, o físico é 99, mas o físico mais o digital ficou 89 na ação social com Aragonês. Então, a pessoa pega o físico, já recebe o digital agora, já começa a estudar, tem aulas, tem muita coisa aqui legal que a gente coloca, tá? A gente coloca a aula dos artigos, tem aula de doutrina, né? Não é com você, mas é com a professora maravilhosa, Natália Masson, minha amiga. Muito boa, muito que boa. Você conhece. Muito boa. Conheço e digo que é muito boa. E aí, o lucro de toda essa ação aqui, hoje à noite, vai para a sua ação social. Então, é só entrar no site,
é só entrar no site cfgrifada.com.br, escolher essa opção, a melhor de todas, né? Que é a junção dos dois, mais barato que tudo. E todo o lucro a gente vai apurar até meia-noite de todo mundo que pegar. É, e a gente vai mandar aí para você. Estou pensando até em ir em Brasília, pessoalmente, que eu acredito que ainda vou esse ano, para te encontrar e ir com você, inclusive, visitar Bora? todo o programa que você faz. Bora? Ó, E, tem uma pessoa que colocou assim, ó, faz o desconto só no físico. A Valéria tá falando. Valéria, deixa eu te explicar. Eu entendo a lógica dele. E faz sentido o físico, porque a galera gosta, e o digital, para você meter os Ctrl F na hora do estudo que você tiver no computador. Entendeu? você Então, mete o acha Ctrl tudo mais F. fácil. O que a pessoa vai ter aqui, Aragona, em essência? Ela vai ter os artigos, vai ter os grifos nas palavras-chave, vai saber qual foi as bancas e os concursos que cobraram aquelas palavras-chave, vai ter a estatística de quantas vezes caiu e vai ter os itens das questões relacionados àquele artigo ou àquele inciso. Então você vai saber tudo de forma de estatística, como caiu, de que forma caiu, para você memorizar tudo. E aí, quando você vai junto com o digital, você pega o arquivo digital, para dar o Ctrl F, pesquisar e tudo mais, mas você tem também as aulas com os artigos mais difíceis, tópicos doutrinários relevantes com a professora Natália Masson, tem uns simulados, artigo por artigo, inciso por inciso, para a pessoa simular e se testar em todos os itens daqui da Constituição. Então, eu tenho um compromisso. Eu acredito, pelos meus dados e pelas minhas estatísticas, que se você sabe o que está na legislação e sabe o que já caiu nas provas passadas, as chances são de que você consiga perfazer 70% da prova. Porque, pelos nossos dados, a legislação e o que já caiu nas provas anteriores representa aí tranquilamente 70% das provas. Então, eu acredito... Pitaco. Se eu tenho um compromisso, eu tenho um pitaco. Que passa, pode falar. Passa bastante de 70. Eu quero jogar assim, garantido, né? Porque então, é o seguinte, vamos entender de onde sairia os outros 30. Doutrina hoje não representa 10% de nenhuma questão, de nenhuma disciplina. Doutrina hoje, eu estou falando do jurídico. Doutrina hoje não representa 10%. E a jurisprudência, você está colocando aqui o que foi cobrado na questão. Então, de certo modo, você já está perguntando o que está lá no julgado também. Isso é importante ser destacado. É importante ser frisado para a gente jogar limpo. A lei seca, eu vou repetir, é o ponto de partida. E muitas vezes é o ponto de chegada. Aragonês, não foi. De onde o cara tirou? Jurisprudência. Não foi. De onde o cara tirou? Ou de vozes da cabeça dele, que às vezes isso acontece, infelizmente, ou foi de doutrina. Doutrina há alguns problemas, e para vocês entenderem por que as bancas não estão cobrando tanta doutrina. A gente tem que explicar por quê. Doutrina tem de doce e tem de sal, galera. Sempre tem de doce e tem de sal. Tem de doce, de sal, a moda da casa, é igual pizzaria. Então, se o cara coloca um negócio que é doutrinário, vem o candidato e fala bem assim, mas no livro do fulano, quer um exemplo, Gerson? O cara teve condenação, o cara teve, sei lá, aquelas hipóteses do artigo 15, escusa de consciência. Ninguém será privado por motivo de crença ou convicção filosófica. É perda ou é suspensão? Porque a doutrina, uma parte vai ser perda, uma parte vai ser suspensão, irmão. Aí o cara da banca fala assim, bicho, se eu entrar nessa bola dividida, vão anular a questão. Então, ele tira da lei ou do Supremo. Se eu estou diante de aula de Constitucional. Mas eu não concordo. Fala, meu irmão, quem disse não foi. O examinador devolve essa para você, não com essas palavras. Meu irmão, não estou nem aí se você concorda ou não. Quem disse isso foi o Supremo. E quem disse foi o Supremo, então, acabou. É o intérprete maior da Constituição. Arthur, e para prova oral não tem que saber doutrina? Arthur, depende da banca, precisa saber sim. Depende do cargo, precisa saber sim. Toda essa angústia para chegar na prova oral, quando chegar na prova oral, você já tem uma base muito forte de lei seca e de jurisprudência, Arthur.
E aí você dá pinceladas na doutrina. O que não pode é ser o inverso, galera. O inverso é A base você... do estudo ser a doutrina, exatamente. Bicho, a base do estudo da doutrina, você não chega na prova oral. Porque a angústia Você do vai aluno é estudar com medo de para uma chegar na base de prova oral. 10% das questões. Que não chega na prova oral, porque você não rompe a primeira fase. O lance é esse. E não é tão e Aragonê, não é tão difícil você ver quais são os tópicos que são eminentemente doutrinários. Sim. Por exemplo, são tópicos que não há divergência em doutrina. Poder constituinte, interpretação constitucional. São coisas assim batidas, repetidas, que, digo de forma tranquila, caíram muitas vezes em questões de concurso. Sim. Então, quando você pega as questões de concurso que estão no livro, já estão lá. Então, você já está vendo muitos aspectos doutrinários de questões de concurso que são muito repetidas e que provavelmente vai cair novamente, porque as bancas repetem os mesmos tópicos de doutrina, porque elas só podem perguntar o que não há nenhuma divergência. Isso. Então, Até poder constituinte, tradicionalmente, não há divergência. O que é poder constituinte originário, o que é derivado das classificações. Isso. Só que essa parte que você falou chama teoria da Constituição. A teoria tu vai buscar onde? Em livro de teoria. Doutrina. Em livro de teoria, doutrina, brother. Teoria da Constituição, tu busca na teoria. Agora, quando fala o texto da Constituição, aí é o texto seco ou interpretado, não é o comentário da doutrina, não. Perfeito. É assim que a banda tem que tocar. cfgrifada.com.br cfgrifada.com.br. Você já tem aí a base para poder contribuir com um projeto social. Eu posso fazer o jabá do meu projeto social, velho? Porque tem gente que está na sua audiência que não conhece, né? Para quem não me conhece, meu nome é Aragonê, eu sou professor de Direito Constitucional há, acho que, caraca, tô ficando velho. São 17 anos. São 16 a 17 anos. Você tem que falar isso rápido, Aragonê. Nada, professor de Constitucional há 7 anos. Você sabe que eu recebi aqui em casa um cara do iFood e quando eu abri a porta, eu não tô de sacanagem não, bicho, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu abri a porta, o maluco tava com um sorrisão de orelha a orelha assim, Gerson, e falou bem assim, professor Aragonê, eu sabia que era você. Olha o cara, bicho, olha que figura. Eu sabia que era você. Eu vi lá no balcão, tinha um monte de entrega para fazer, mas eu vi teu nome e falei, eu vou fazer aquela entrega. Eu que vou levar cara. Essa aqui. Eu que vou levar. E a mulher falou, mas tá fora da tua base. Ele falou, não interessa, eu que vou levar. Olha que maluco, bicho. E esse cara abriu a porta desse jeitão dele ali, meus moleques estavam tudo aqui em casa, era no meio de pandemia, e bicho, tava a molecada ali fazendo fusaca na sala, né, cara, e ele efusivo, conversando. Quando eu fui dormir, bicho, eu fui botar meus moleques para dormir, meu moleque do meio falou bem assim, papai, com tanto orgulho, achei tão bonitinho, papai, quando eu crescer, eu quero ser professor igual a você. Ele não falou, eu quero ser juiz igual a você, Gerson. Eu quero ser professor igual a você, porque eu sei que ele era com orgulho, bicho, do jeito que o cara tratou, porque eu também fiquei com orgulho. Mas repara, velho, esse brother, ele veio de uma situação simples, né, de uma condição simples. Professor Aragonê, eu quero fazer essa entrega para você. Papai, eu quero ser igual a você, bicho. Professor há quase 17 anos, 16 para 17 anos. Sou juiz do TJDFT há 11. Quando eu comecei a dar aula, eu era técnico judiciário. Eu sou fundador de um projeto chamado Sai Pobreza. Nasceu como um canal que hoje tem 170, eu acho, 170 ou 180 mil pessoas assinantes lá no YouTube, com tá chegando em 6 milhões de visualizações. Eu não fazia patrocínio, aquelas anúncio, comecei nos últimos meses para arrecadar dinheiro. O dinheiro que você vê lá do anúncio não vem para o meu bolso, vai para o projeto social. Num primeiro momento eu fazia isso tudo com o dinheiro próprio. Hoje eu peço ajuda para vocês para chegar a mais crianças. A meta para fevereiro de 2024 é muito ambiciosa, que nós pretendemos chegar a 3 mil crianças recebendo mochila e estojo, que são produzidos por empreendedoras do Distrito Federal, empreendedoras locais. No começo eu comprava mochila da China, porque é mais barato. Eu sempre vou jogar limpo, tá, Gerson? Da China é mais barato, certo? Só que se eu comprar da China, a gente sabe que
muitas vezes lá é trabalho escravo e a qualidade é infinitamente mais baixa. Entrega um material de muita qualidade. Eu estou E aqui segurando você está ajudando quem está real, gente real fazendo do aqui, né? Brasil, Não, não, de não é só Brasília, uma ajuda a quem recebe, mas a quem a quem produz também aqui, né? produz. Eu estou segurando meu celular aqui, bicho, não sei ia ver que a cola que eu uso aqui em casa é Acrylex. Eu não estou fazendo propaganda, não. Sim. É porque é a melhor cola que tem. Acrylex. Se você tiver criança pequena, compre a Acrylex, você vai entender por quê. Ela tem um bico bem fininho, então os desenhos da criança, as colagens da criança ficam com melhor qualidade. É a Acrylex que eu tenho aqui em casa que é entregue para os moleques, entendeu? Então, assim, é tudo entregue da primeira qualidade. Muita gente já reclamou comigo falando bem assim, mas se você comprar mais barato, você entrega para mais criança. Eu entrego, é verdade, mas não é porque eu estou doando que eu tenho que entregar produto de baixa Baixa qualidade. qualidade para ninguém. Então, a ideia é que a criança tenha gosto pelo estudo, que o moleque vai lá e fala assim, ó, eu tenho vontade de ir para a escola. Só que na última ação que nós fizemos, Gerson, Deus é um cara legal, sabe? Eu não sei se você tem religião. Deus, para mim, pode ter vários nomes. Na primeira escola, e eu estou falando contigo, estou todo arrepiado, na primeira escola que a gente foi entregar, era o segundo ano que a gente entregava na mesma escola. Eu ouvi 2 relatos. Primeiro de uma menina, gracinha, bicho, uma fofura ela. Bem gordinha assim, mas bem engraçada. Ela falou bem assim, tio, eu tô preocupado com uma coisa. Eu falei, o que foi, meu bem? É porque é o último ano do ensino fundamental meu nessa escola. Eu não sei se você vai para a escola para onde eu vou. Ó que louco. Porque no ano passado eu tinha entregue para ela. E esse ano ela recebeu de novo. A preocupação dela, na hora Quer acendeu o mudar de alerta. escola. Será que ele vai lá na outra? Mas a segunda foi quase um soco no estômago. A diretora chegou para mim, para vocês entenderem, para quem está em casa entender, a escolha é feita assim. A gente escolhe as escolas, só que não é todo mundo da escola que ganha, irmão. É feito um estudo social na escola para saber as crianças que precisam daquela rede de proteção. E aí, dentro desse cenário, chega a diretora da escola, bem desconfiada, e fala bem assim, professor, essa criancinha que está ali, a mãe foi embora para o Maranhão e deixou sozinha com o pai. O pai trouxe ela hoje para o primeiro dia de aula sem nada, nem uniforme, nem nada, nem um lápis. Falou, ó, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu estou indo trabalhar e não tem com quem ficar. Eu tenho que trazer para cá. E ela falou, mas o senhor não trouxe nada. Ele falou, eu não tenho dinheiro para trazer nada. E por coincidência, era o dia do projeto chegar. E ela falou bem assim comigo, já pensou, professor, quando o pai vier buscar, que tiver uma mochila, estojo e o material completo para o moleque? É disso que a gente está falando. Porque é muito bonito, velho, você falar assim, porra, igualdade de oportunidades, meritocracia. Meritocracia é o cacete, bicho. Meritocracia é o cacete. Porque você tem que dar condições mínimas para você ver a educação disputar alguma moleque, coisa. para disputar alguma coisa. Para não precisar do assistencialismo que a gente estava falando. Mínimas. Aragone, tem uma frase de minha mãe que eu trago comigo até hoje. E você falando isso, assim, meus pais, minha mãe classe média baixa, meu pai pobre mesmo, né? Que teve que ficar na casa dos primos para poder fazer vestibular, morou em república, teve que passar em medicina estudando por livro emprestado. E eu já tive uma condição melhor, de classe média, né? Sim. E minha mãe sempre me falava uma coisa que é o seguinte, disse assim, olha, eu não tenho como, e eu trouxe isso muito para mim, tipo, eu não tenho como reclamar da vida, de nada, quando eu vejo situações, eu estou lembrando do que você está falando, quando eu vejo situações como essa. Então, veja, quem tem a oportunidade de estudar, quem tem a oportunidade de comprar um livro, pode até parecer que está passando por uma situação difícil, pode até estar angustiado, mas quando você se depara com uma situação dessa, de uma criança que está só com o pai, que não tinha nada, e que dependeu
você aparecer um anjo para poder resolver a vida, podia não acontecer, como muitos outros no Brasil e no mundo que A não regra é acontece. não acontecer. A regra é não acontecer, né? Então, assim, eu sempre me recusei, tipo, a reclamar da vida, porque quando você se depara comparativamente com essas coisas, sempre tem gente em situação muito pior, passando muita dificuldade, às vezes não está tendo nem nutrição adequada para poder desenvolver a mente, Às né? vezes não, Então, irmão. Às vezes não. Ele não exatamente, está tendo. Vamos não falar a está verdade. tendo, Ele né? não está tendo. É, Nutrientes exato, adequados, a alimentação é exatamente. pobre. A alimentação é pobre. Exatamente. Então assim, eu acho que isso serve, isso que minha mãe falava, serve para mim, mas serve para qualquer um que estiver aqui. Se você, eu sempre pensei assim, né? Isso trouxe para mim, tipo, se eu tenho que comer, ter um teto para morar, eu acho que eu não tenho que reclamar de nada. E eu acredito que todo mundo que está aqui acompanhando essa live está em condições bem melhores do que esses meninos. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar e a gente leva isso para a vida, para não reclamar. Quando pegar uma lei seca, pegar uma coisa para estudar, assim, você está tendo a oportunidade de estudar. Por mais que trabalhe durante o dia, estude durante a noite, você está tendo uma oportunidade que muita gente não está tendo, né? Eu acho que Então, você ainda eu tem acho que que essa... agradecer, você ainda tem que agradecer a uma coisa que é intangível. Você abriu o olho para a realidade. Você abriu os seus olhos para a realidade. Enquanto você não abrir seus olhos para a realidade, que você quer uma mudança efetiva, permanente e duradoura, é assim. Efetiva, permanente e duradoura é algo que você vai precisar semear, regar, cultivar até colher. É um negócio que chama estudo. Não vem da noite para o dia, não. Trabalhar, muitas vezes, é mais cômodo do que estudar, viu, Gerson? Porque ao final de 30 dias de trabalho, você recebe o salário. Agora, o lance é que você recebe qual salário, certo? Porque assim, você recebe aquele salário que te satisfaz, mas ele vai perdurar e vai te satisfazer de forma protraída no tempo. Você tem um cargo bacana, você é defensor público. Eu tenho um cargo bacana, eu sou juiz. Eu não comecei com um cargo bacana de juiz. Eu não sei a sua trajetória de Comecei cargo como galgando, técnico, mas técnico de judiciário. você já começou num cargo que eu comecei dia 14 de 6 de 2000. Era o meu terceiro cargo público, mas já era o meu quinto emprego de carteira assinada, desde a carteira assinada. Então, assim, meu irmão, eu sei de onde eu vim. E eu sei o que a educação fez na minha trajetória. Eu sei que ainda há muito a fazer, há muito a colher. Ontem eu até estava lá em Curitiba, estava dando uma palestra sobre levar a sério a profissão de estudante, e eu falava algo que eu vejo que na hora que você me ligou e pediu para fazer a live, é porque o seu raciocínio é o mesmo, talvez não com as mesmas palavras. Mas na vida existem três camadas de forma muito clara, Gerson. A primeira camada é o eu. A gente tem que ser egoísta às vezes. Você tem que pensar no seu, né? Porque se você não garantir o seu, como é que você vai ajudar alguém? Aragonê, não é bem assim. Então tá, em caso de despressurização, máscaras de Isso agora. oxigênio cairão à sua frente. Coloque-a primeiro sobre você, senão você vai apagar. Olha que legal que aconteceu ontem comigo, bicho. Eu vou voltar para as três camadas. Ontem eu fiz o voo a aeromoça, né, a comissária, ela era aluna. E ela veio toda emocionada. Pô, professor, adoro o canal Sai Pobreza, tal, tal. Perguntou em qual cadeira você tá. E antes de o voo pousar, ela veio com uma sacola, bicho, que era uma matolinha. Sabe aquela sacola quando a pessoa vai vomitar? Ela encheu a sacola de aviãozinho e de goiabinha. Minha filha hoje fez uma farra, brother. Eu falei assim, é a menina que fez mocaria, não sei o nome dela, rapaz. Só queria agradecer se esse vídeo chegar a ela. Mas vem cá, a primeira camada é o eu. Se você não cuidar do eu, você não vai colocar a máscara de oxigênio no coleguinha, não. Sabe quem é o coleguinha, Gerson? É o nós. É a galera da tua casa aí, brother. É a galera do teu entorno. É a tua família. Porque você provavelmente consegue dar uma boa condição de vida para os seus filhos. Se provavelmente nada, e eu digo com segurança, nada do que teus filhos tenham te pedido até hoje, você não teve falta de dinheiro. Você muitas vezes não deu, provavelmente. Mas é porque você falava
é o melhor que eu posso fazer pelo meu filho é negar isso agora. Eu lembro que uma vez eu fui assistir o filme Aviões da Disney com meu filho, e tinha o Dustin Voo Rasante, era o personagem principal. Meu filho falou bem assim, papai, vamos comprar o Dustin Voo Rasante, era R$ 50. Comprei. Aí, olha lá, a Lorena, ó. Oi, sou eu, a comissária do voo aí, ó. Lorena Silva, tá vendo? Não tô mentindo não, né, Lorena? Não tô Ela mentindo tá não, aqui. né? Me deu um monte de coisa aqui, rapaz. Minha Sou filha eu, a fez uma comissária do farra, voo. né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Rapaz, eu comprei o Dustin Voo Rasante, e aí meu filho falou bem assim, papai, agora eu quero o chupa-cabra. Eram 12 aviõezinhos no total, 12 vezes 50, R$ 600. Eu tinha dinheiro para comprar os 12 aviõezinhos. Só que se eu desse os 12 aviõezinhos para ele na hora ia querer outra coisa. Eu falei, não, cara, no teu aniversário tu ganha o Dustin Voo Rasante, o companheiro dele, né? Onde eu quero chegar? Depois de cuidar do eu e depois de cuidar do nós, eu e você estamos aqui pelo mesmo motivo, irmão. É hora de cuidar do eles. E quem são os eles? Os eles, ao mesmo tempo que você gosta de dar aula, você gosta de divulgar o seu trabalho, de levar o seu trabalho para mais gente, você lembra que existe uma função social e que essa função social a gente tem um papel transformador, a gente arrasta a gente, então já que a gente arrasta a gente, tem que arrastar a gente para o bem também. Exatamente isso, Aragonês. É assim, não tenho nem o que falar, né? Você é uma pessoa sensacional, assim, e eu quero ir aí pessoalmente. Nós somos. Eu quero ir pessoalmente, encontrar, te dar um abraço e faço questão de ajudar esse projeto que é muito bonito e sempre que posso divulgo. E o meu amigo, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e disponibilidade. Não, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço a sua disponibilidade e aqui reitero, né? Depois vou prestar contas para você, vou te passar e você passa para todo mundo. Tudo que foi arrecadado e o que vai ser convertido aí para os meninos. E meu amigo, você é uma pessoa eu sei que assim, você vai prestar contas porque você acaba sério, velho, mas não precisa. Eu sei que você acaba honesto. Meu amigo, assim, eu não tenho nem o que falar. Você é de um coração assim que é diferente da maioria das pessoas que eu conheço, viu? Muito obrigado, viu, por essa live e estou aqui para ajudar. Pode contar comigo sempre que precisar. Sou eu. Quem agradece sou eu. cfgrifada.com.br. Para quem não segue, siga aí o Gerson, método da aprovação. E quem me segue aqui, também siga o professor Aragonês. Obrigado, viu, meu amigo? Você não vai se arrepender não, que esse cabo aí é bom de conteúdo, é bom de dica. Esse cabo aí eu sou fã. Declarado, não tenho o menor problema de dizer. Valeu, meu irmão. Eu sou seu fã. Valeu, meu amigo. Um abração. Um abraço. Valeu. Tchau.